elevado à categoria de patrimônio oral e imaterial da humanidade pela Unesco, o fado não é apenas uma canção acompanhada à guitarra, é a própria alma do povo português. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Cada poesia, em cada palavra do fado, pode sentir-se a presença do mar, a vida dos marinheiros, os pescadores, as ruelas e os becos de Lisboa, as despedidas e a saudade. Tentar falar sobre a origem do fado é entrar em campo muito polêmico. Porém, sabes que o fado começou a ganhar espaço e corpo em Lisboa na segunda metade do século XIX. Embalado nas correntes do romantismo, o canto melancólico, exprimindo a tristeza unânime de um povo e a desilusão deste diante das duras circunstâncias da vida, rapidamente começou a se espalhar entre os mais desfavorecidos e mais tarde penetrou nos salões da aristocracia, tornando-se rapidamente uma expressão musical nacional. Desde então, manteve sempre as suas características de expressão de sentimentos associados à fatalidade do destino. Uma das maiores fadistas de todos os tempos, Amália Rodrigues, definiu o fado como sendo uma lamentação do povo português diante do sofrimento decorrente do seu destino. Interessante tal definição, pois a própria palavra fado vem do latim fatum, ou seja, destino. E, ao se falar sobre destino, sempre aparece a pergunta: será que a nossa felicidade e o nosso futuro dependem exclusivamente do nosso destino? Há como mudá-lo? Para respondermos tais perguntas e aprofundarmos um pouco mais sobre este assunto, venha comigo à Igreja Adventista Central de Lisboa para acompanhar a mensagem O Passado Revela o Futuro. Quem controla este mundo, ou o que controla este mundo? Bem, depende a quem se escute. Algumas pessoas dizem que tudo é na base de chance. As coisas acontecem, não acontecem. Algumas pessoas têm boa sorte, outras têm má sorte, mas é tudo chance. Que nós somos apenas vítimas das circunstâncias. Será que é isso? Veja o que a Bíblia diz. Isaías capítulo 46, começando no verso 9. Só eu sou Deus e não há nenhum outro semelhante a mim. Desde o princípio, anuncio o quê? O futuro. E desde a antiguidade, as coisas que ainda o quê? Não aconteceram. Afirmei que o meu plano seria cumprido e que a minha vontade seria o quê? Realizada. Vou cumprir o que prometi e fazer o que planejei. A Bíblia diz que Deus está em controle, que Deus está, as coisas que Ele vai cumprir, Ele desde o passado já sabia. Então o mundo se encaminha, a história ocorre. Deus está encaminhando as coisas de acordo com o plano de Deus. Ele tem um plano. Eu sei que às vezes, ao nós contemplarmos o mundo, as situações econômicas, situações políticas, nós pensamos que Deus abandonou este mundo. Mas a realidade é que Ele não, Ele ainda controla. Tudo o que acontece no mundo está debaixo do controle de Deus. Faz parte do seu plano. Na minha opinião pessoal,
cada livro da história devia ter na primeira página o seguinte texto encontrado em 2 Reis 19, verso 25. Por acaso não sabes que fui eu que planeei tudo há muito tempo e que agora faço o quê? Acontecer. Deus está em controle, tudo está debaixo do controle de Deus, faz parte do plano. As pessoas se aproximam de mim e dizem, mas como é que você sabe isso? No outro dia tive um eletricista trabalhando lá em minha casa, lá perto de Toronto, onde eu moro, com a minha esposa Fátima, o meu filho Joshua, a minha filha Rebeca e o cachorro Dexter. Quem sabe amanhã, ou no outro dia, eu mostro umas fotos aqui da minha esposa, dos meus filhos e do Dexter, quem sabe também, né? E o eletricista estava lá em minha casa, ele estava trabalhando na cave, né, da casa lá, consertando umas coisas lá. E eu estava cá em cima na cozinha, com o meu computador, estava escrevendo. E ele subiu as escadas e disse, pastor, posso fazer uma pergunta para você? Lógico, eu pensei que ele ia fazer uma pergunta sobre o trabalho que ele estava completando na minha casa. Pois não, João, o que é? Ele disse, eu estou preocupado com as coisas que eu vejo ao redor de mim. Eu falei, mas o quê? Ele disse, bem, a crise econômica, a falta de moralidade, conceitos antes que eram princípios morais não existem mais. O que é que está acontecendo? Será que Deus desamparou este mundo? E nós somos apenas uma bola circulando neste universo, largados por Deus? Eu disse, João, eu não acredito isso. Eu acredito que Deus ainda controla o mundo e o que acontece no mundo. Ele disse, mas como é que você tem certeza disso? Como é que você sabe? Aí eu coloquei o computador de lado e disse, João, senta-te aqui. E comecei a explicar a João o que nós vamos explicar, o que eu vou explicar a vocês nesta noite. E disse, João, alguma coisa aconteceu 2000 anos atrás, mais 2000 anos, num quarto de um rei da Babilônia, que para mim é a prova que Deus ainda controla tudo. Ele disse, algo aconteceu num quarto de um rei da Babilônia? O que é isso? Eu disse, João, senta-te aí, eu vou te contar. Sabe o que aconteceu? Foi um sonho. Um sonho. Um rei da Babilônia teve um sonho e para mim esse sonho é a prova que tudo que acontece nessa terra é controlado por Deus. Vocês querem conhecer esse sonho? Vamos ver. Vamos ao livro de Daniel, começando no capítulo 2, no primeiro versículo, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Esse nome vai ser difícil hoje para mim. Teve este um sonho, e a sua mente perturbou-se, e passou-se-lhe o sono. A Bíblia diz que é meia da noite, o homem mais poderoso na terra, o rei Nabucodonosor, rei do império mais poderoso da terra daquela época, a Bíblia diz que no meio da noite ele acorda, seu coração está batendo, a sua almofada está molhada do seu suor, ele está tremendo de medo, ele está aterrorizado. Pensando bem, não faz sentido. O rei Nabucodonosor era o homem mais poderoso na terra. Ele já tinha enfrentado a morte quantas vezes lá no campo da batalha. E vocês querem me dizer que um sonho causou que ele acordasse no meio da noite com o coração batendo, cheio de medo? Ele já viu todas as mortes, ele viu todas as desgraças, todas aqueles aspectos de luta, de guerra. E agora na sua cama, ele sente medo. Ele não sabia o que fazer, ele não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer. E lá da sua cama, a Bíblia diz que ele se levanta
ele chama uma reunião dos homens da sua corte, que são entendidos esses assuntos, os sábios, aqueles que se dizem poder ajudar o rei a entender o universo. A Bíblia continua, verso 2. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem os seus sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho e o meu espírito está perturbado. Os caldeus disseram ao rei, em aramaico, a língua deles: ó rei, vive eternamente. Conta o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. A Bíblia diz que os magos, aqueles feiticeiros, os caldeus, chegaram lá ao quarto do rei, quem sabe preocupá-los, é de madrugada. Isso não é normal o rei chamá-los de madrugada. Eles chegam lá e dizem: ó, majestade, o que aconteceu? Eles dizem: ó, que bom que vocês chegaram. Eu tive um sonho me deixou minha mente louca, eu não entendi o sonho. E vocês são os feiticeiros, são os magos, vocês entendem dessas coisas, me expliquem o sonho. Eu preciso saber qual é o significado desse sonho. Quem sabe a minha vida está em risco, quem sabe o império está em risco. Me conta o sonho. E os feiticeiros começam a tirar as suas bolas de cristal e os seus livros, e olham para o rei e dizem: rei, é o seguinte, conta o sonho para nós e nós vamos dar a interpretação. E o rei olha para eles e diz: quem sabe vocês não estão me entendendo. Eu não me lembro mais do sonho. Só que eu sinto que é algo importante e eu quero que vocês me digam o sonho e a interpretação do sonho. Vai lá, rápido. Vocês conhecem isso. Vejam lá na bola cristal o que é que diz. E os homens começam a coçar a cabeça, olhar de um lado para o outro. E o rei começa a sentir, quem sabe estes magos, estes encantadores, quem sabe eles são, como é que se diz phonies? São os falsos. Quem sabe eles não entendem nada sobre nada e têm enganado o rei já há muitos anos. Agora, não seria importante se o sonho não fosse algo sério? Mas embora o rei não se lembre do sonho, ele sente no seu coração que é algo importante. Então o rei vira-se para os magos e diz: respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me revelarem o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. Isso não é bom, né? Não é uma coisa boa, né? E as vossas casas serão feitas um monturo. Mas, ele continua: se me revelarem o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras, portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Quantos de vocês sentem às vezes que o seu patrão coloca muita pressão sobre vocês no trabalho, né? Imagine esses aqui. E eles mais uma vez olham para baixo, para aquelas bolas cristal, para aqueles cadernos, aqueles livros que eles tinham, né? Aqueles charts, aqueles diagramas astrológicos, e montam assim, colocam lá na parede e começam a olhar, mas a resposta não está lá. Eles não sabem o que vão dizer para o rei. Eles podiam enganar o rei durante um tempo, eles podiam dar alguns conselhos bons para o rei, mas quando chegou na hora H, que eles tinham que entrar na cabeça do rei e descobrir o sonho do rei, eles não eram capazes. Eles podiam chegar para o rei e dar um conselho, e o rei dizia: quem sabe, uma boa ideia. Mas na hora importante, na hora da prova, eles não conseguiam entrar na cabeça e lembrar e ver qual era o sonho do rei, muito menos interpretar. Sabe por quê?
Você sabe por que eles não conseguiram entrar na cabeça do rei? Eles não conseguiram entrar na cabeça do rei porque a Bíblia diz que ninguém pode fazer isso. Ninguém pode entrar na tua cabeça e ler os teus pensamentos. Só Deus. Vejam 1 Reis 8:39. Só tu, falando de Deus, conheces os pensamentos secretos do coração humano, ou da mente humana. Quem é que conhece os pensamentos do homem? Apenas Deus. Só Deus é que conhece. O diabo não pode entrar na tua cabeça e ler os seus pensamentos, nem aqueles que trabalham para o diabo. Às vezes eles conseguem descobrir, adivinhar o que você está pensando através das suas expressões, né? Da sua postura. Mas entrar na sua cabeça e ler os seus pensamentos, a Bíblia diz que isso é algo exclusivo a Deus. Daniel 2 continua, responderam uma segunda vez e disseram, diga o rei os sonhos aos seus servos e lhes daremos interpretação. Respondeu o rei e disse, percebo muito bem que quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. Isto é, se não me fizeres saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se altere a situação. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu saiba que me podeis dar a interpretação. O rei olha para aqueles magos, aqueles sábios, e diz, agora que eu descobri, você já vem há anos mentindo para mim. E eu nunca descobri isso, mas hoje eu descobri. E vocês pensam que eu vou esquecer? Não, eu não me esqueço mais. A questão é simples. O que é que foi o sonho? O que é que significa? Hoje é dia de julgamento aqui no meu reino. Hoje vocês vão explicar o sonho para mim ou vocês vão morrer. Então, se vocês querem viver, me expliquem o sonho agora. E aqueles mentirosos se encontram, como é que vocês falam? Num beco sem saída, né? Estavam contra a parede. Eles não conseguiam mais se manobrar, não conseguiam mais fugir. Então, finalmente, aqueles mentirosos falam a verdade. Verso 10 e 11. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Eles olham para o rei e dizem, rei, nós não conseguimos fazer isso. O que o Senhor está nos pedindo é impossível de algum homem fazer. Nós não temos capacidade. O rei não gostou muito dessa resposta, mas era verdade. Nenhum homem tem essa capacidade. Continua, verso 12. Então o rei se irou, enfureceu-se e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Agora, vê se vocês estão entendendo o que aconteceu aqui. Algo aconteceu naquela noite, no quarto do rei Nabucodonosor, um sonho que alterou a história do mundo. Algo que alterou a história do mundo. E aqueles encantadores, aqueles magos, aqueles sábios, não conseguiram interpretar o que tinha acontecido. Eles não conseguiram saber. E hoje, eu sei de muitas pessoas que procuram espíritas para receber aconselhamento, entendeu? E previsão do futuro. Amigos, deixa eu ser bem claro nesta noite. Se Deus tem algo a comunicar para os seus filhos, nós, seres humanos, Deus não vai fazer através de uma espírita. Ele não vai fazer através de uma bola de cristal.
Ele não vai fazer através de cartazes astrológicos. Se Deus tem algo a comunicar à humanidade e a nós, os seus filhos, algo importante, a Bíblia nos diz a maneira que Deus se comunica. É bem claro, é bem simples. Vejam o profeta Amós diz. Amós 3, verso 7. Por acaso faz Deus alguma coisa sem revelar primeiro aos seus servos quem? Os profetas. A Bíblia é clara, não é? A Bíblia diz, se Deus tem uma mensagem para comunicar para a humanidade que é importante, como foi a mensagem contida no sonho de Nabucodonosor, a Bíblia diz que Deus comunica através de quem? Dos profetas. Não através de uma bola de cristal. De um profeta. O segundo capítulo de Daniel nos diz que o rei Nabucodonosor cumpriu a sua palavra. Chamou os seus guardas, o chefe da guarda disse, sai por aí e pega todos quantos se chamam sábios e mata-os todos, que não aguento mais esse pessoal. Acaba com eles todos. E assim foi, eles começaram a trazer todos os sábios para os matar. E nessa busca, eles bateram na porta de um jovem hebreu chamado Daniel. Daniel quer saber o que está acontecendo, os guardas contam para ele. O rei teve um sonho, os magos não conseguiram dizer o sonho, nem interpretar o sonho. O rei não se lembra mais do sonho. O rei deu ordem que todos os sábios sejam mortos. E tu vais no meio deles. E a Bíblia diz o seguinte, verso 16. Foi Daniel ter com o rei e pediu que lhe desse tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. A Bíblia diz que, de alguma maneira, Daniel chegou até o rei e disse ao rei, rei, me dá um pouquinho de tempo e eu te darei a interpretação do sonho. É interessante que o rei não estava disposto a dar tempo aos magos, nem aos encantadores, mas deu tempo a Daniel. E Daniel voltou para sua casa, seu quarto. Ele não puxou da bola de cristal, mas ele se colocou de joelhos, ele orou a Deus, que Deus revelasse o sonho e a razão daquele sonho, a interpretação daquele sonho. Se tinha algo importante lá, que Deus revelasse para ele. E a Bíblia diz que Deus revelou. E agora o sonho existe em apenas duas cabeças, na cabeça de Daniel e na cabeça do rei. No outro dia, Daniel é trazido diante do rei outra vez, e o relato bíblico continua. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar. Mas há o quê? Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser quando? Nos últimos dias. Interessante que Daniel nem pegou crédito para si mesmo. Ele não chegou durante o rei e disse ao rei, eu já tenho a interpretação. Ele disse, não, nem encantadores, nem magos, nem ninguém. Mas existe um Deus no céu que pode revelar. E ele revelou ao rei o que vai acontecer nos últimos dias, nos dias que nós estamos vivendo hoje. Eu acredito que nós vivemos nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E aqui, Daniel começa a revelar o que Deus mostrou para Daniel, o sonho do rei. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então,
foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Nabucodonosor escuta Daniel relatar aquele sonho e Nabucodonosor diz, é isso mesmo, é exatamente isso. Eu não acredito, foi isso que eu vi. Eu vi uma estátua, ela tinha uma cabeça de ouro. É isso, eu vi uma estátua, tinha os braços e o peito era de prata. Foi isso exatamente, Daniel, foi isso que eu vi. Ele tinha o quadril de bronze. Foi exatamente isso. Eu estou me lembrando agora. Esse foi o meu sonho. As pernas eram de ferro. É verdade, eu lembro ver aquelas pernas de ferro da estátua. Eu olhei e eu vi os pés. E nos pés, Daniel disse, é ferro misturado com barro. E o rei disse, é isso? É verdade. Todos os detalhes estão certos. E eu lembro, Daniel, que eu vi aquela estátua e uma pedra veio. E aquela pedra veio e quebrou aquela estátua. No próximo programa, apresentaremos a segunda parte da mensagem de hoje. Enquanto isso, visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você pode rever todos os nossos programas, pode enviar um pedido de oração e até pode fazer a sua doação para o nosso ministério. Bem, para hoje é tudo. Um adeus aqui da Rua dos Remédios. Lembre-se, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.